haja o mesmo invadindo o estabelecimento comercial com armas. Carrega aí as imagens e criamos consórcio para ver os convidados. Vamos a isso. Acompanham a porta entrada, levaram dinheiro, levaram viatura, levaram que processo conseguir deter esse foi detido. Quando foi atrás do processo, já não chama da coisa, está no central. De repente já morreu. Hoje vem passear a classe ali, não mostrar que pode fazer o quê? Porque tem influência, tem poder. Então é para fazer o quê? É para mudar de hoje, mas ele faz bem. Não estou bem por causa desse acompanham a porta entrada, levaram dinheiro, levaram viatura, levaram que processo conseguir deter esse foi detido. Quando foi atrás do processo, já não chama da coisa, está no central. De repente já morreu. Hoje vem passear a classe ali, não mostrar que pode fazer o quê? Porque tem influência, tem poder. Então é para fazer o quê? É para mudar de hoje, mas ele faz bem. Sua Excelência, Presidente da República de Moçambique, venerando o Presidente do Tribunal Supremo, venerando a Presidente do Conselho Constitucional, venerando a Presidente do Tribunal Administrativo, digníssimo Procurador-Geral da República, digníssimo Provedor de Justiça, Sua Excelência, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, senhores membros dos órgãos sociais da Ordem dos Advogados de Moçambique, Sua Excelência, o Presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, Sua Excelência, Secretário de Estado na cidade de Maputo, esmos senhores convidados e altos dignatários aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Abrimos o presente ano judicial de 2026, quando o país é fustigado por inundações severas que provocaram a morte de concidadãos nossos e destruíram importantes infraestruturas sociais e econômicas, arrastando os mais vulneráveis para o limiar da pobreza, que é a expressão mais visível da exclusão social. Cumprir direitos humanos é, sobretudo, lutar contra a indiferença coletiva.
Damos início a mais um ano judicial sob o lema Promoção e Proteção Integral dos Direitos da Criança, um compromisso do sistema judicial. Este compromisso não deve ser apenas uma declaração de intenções, mas uma chamada de atenção à nossa consciência coletiva, enquanto garante da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Atento a isto, temos de romper com o medo crônico de mexer com o que está errado, pois só o sistema judicial pode garantir a justiça social numa sociedade politicamente polarizada como é a nossa. Moçambique aprovou a Lei 7/2008, de 9 de julho, relativa ao quadro legal da proteção da criança, visando reforçar, estender, promover e proteger os direitos da criança, tal como se encontram definidos na Constituição da República, na Convenção sobre os Direitos da Criança e na Carta Africana sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança, tendo em conta os superiores interesses das mesmas, que ocupam um lugar central em qualquer sociedade, sendo destinatárias de deveres individuais e coletivos. A questão que se coloca é: qual é a nossa real realidade? Desde logo, é urgente a reforma da Lei 8/2008, de 15 de julho, que aprova o quadro legal da Organização Tutelar de Menores, com institutos contraditórios em matéria civil, criminal e nas averiguações oficiosas ou não, não prevendo os tipos legais de crime de violação da obrigação de alimentos por inadimplemento dos obrigados e o crime de subtração de menores, o que prejudica a efetivação da justiça de menores. Outra matéria que exige reflexão profunda e urgente é a questão da guarda partilhada, pois alguns progenitores limitam-se a pagar a pensão, aliando-se da responsabilidade para com a criança, não estabelecendo qualquer relação. Deve, igualmente, trabalhar-se numa melhor articulação entre os tribunais e as instituições de assistência social, na medida em que estas instituições acolhem crianças sem qualquer vínculo institucional, por falta de pedido de tutela institucional, permanecendo com as crianças em situação de ilegalidade, o que é grave. O Estado deve trabalhar para a criação de centros de detenção de menores, permitindo uma melhor reabilitação dos mesmos e não, como sucede, misturá-los com delinquentes perigosos em prisões comuns. Há um futuro que deve ser oferecido a estas crianças, muitas delas vítimas da exclusão social. Temos também de repensar a maioridade em Moçambique, de 21 para 18 anos, não só para se uniformizar com a maioria das convenções internacionais que abordam sobre a temática, mas, e sobretudo, com a nossa diversa legislação interna sobre o direito ao trabalho, de família, eleições políticas com o direito de eleger e ser eleito, abertura de conta bancária, viagens, pensão de sangue que cessa aos 18 anos, evitando-se igualmente milhares de processos judiciais. Para além disso, somos um país que falha na aplicação racional dos seus recursos, um país que dá poucas oportunidades às suas crianças e jovens, que vivem em famílias cujo rendimento é o salário mínimo nacional. Moçambique não falha por não ter recursos, falha por ter um Estado pesado, ineficiente e demasiado centralizado, que distribui lugares e não responsabilidades. O processo de descentralização é o exemplo paradigmático disso, em que se criaram novas entidades, como são os secretários de Estado na província, com uma estrutura pesadíssima, retirando o poder de entidades legitimamente eleitas, consumindo-se os escassos recursos do Estado. É tempo de devolver o território ao poder eleito. Temos de ter coragem de romper com os nossos consensos frouxos, que não se resolvem com jogadas partidárias. Temos de evitar promover reformas, como é o caso do diálogo político inclusivo, sem transparência e legitimação social, o que revela a nossa aversão ao confronto político. Tudo continua a ser continuamente evitado. Vivemos de sucessivos adiamentos. Tudo continua a ser, uma reforma que se preocupa com processos jurídicos e privilégios e não com as pessoas, não serve. Principalmente num país em transformação e com novas exigências sociais, econômicas e políticas. Há muita conversa e pouca coragem para mudar. A história será implacável com a nossa falta de coragem em fazer verdadeiras reformas. Mas as nossas crianças devem também aprender os valores do patriotismo, do interesse nacional
e de uma sociedade livre e democrática, em que a liberdade tem limites na lei. Daí entendermos relevante a introdução da disciplina de cidadania a ser lecionada desde o ensino primário. Nesta medida, as propostas de lei da comunicação social e radiodifusão devem merecer cuidado acrescido da sociedade, pois nelas se confunde a regulação de órgãos jornalísticos profissionais com a expressão individual ou digital de cidadãos comuns, permitindo-se que ferramentas regulatórias sejam aplicadas de forma a limitar a liberdade de expressão, o acesso à informação e o pluralismo informativo. A liberdade de expressão e o direito à manifestação não carecem de regulamentação, pois elas, por serem constitucionalmente consagrados, exigindo-se das autoridades públicas o nada a fazer. No mesmo sentido, o Decreto 48/2025, 16 de dezembro, que aprova o Regulamento do Controlo de Tráfego de Telecomunicações, impõe às operadoras a obrigação de fornecerem dados de tráfego e metadados de utilização à autoridade reguladora, bem como confere a esta o poder de ordenar bloqueios totais ou parciais dos serviços de telecomunicações por razões de segurança pública ou segurança do Estado, o que levanta sérias dúvidas de conformidade constitucional e de compatibilidade com obrigações internacionais de direitos humanos assumidas por Moçambique. Acresce que a previsão de acesso administrativo a dados de comunicação e de bloqueios operacionais sem a garantia inequívoca de ordem judicial prévia levanta questões de proporcionalidade, de reserva de lei e de risco de uso abusivo em contextos politicamente sensíveis, com impacto direto no Estado de Direito democrático e no espaço cívico e na confiança institucional, como temos vindo a referir, há que se evitar excessos na regulação de direitos constitucionalmente consagrados. Tendo em conta a relevância e sensibilidade do tema, a Ordem dos Advogados vai promover o devido processo de declaração de inconstitucionalidade e ou ilegalidade do decreto em crise. Não podemos fazer das manifestações o alfa e ômega de todos os problemas do país. Isto não é coerente com a nossa história. É falso e é perigoso. A política hoje não se faz nos tradicionais meios de comunicação. Outro sim faz-se nas redes sociais, tendo estas um papel fundamental na formação da opinião pública. Tudo isto revela que aprendemos muito pouco com as manifestações. É nossa obrigação ensinar as crianças a serem amigas da legalidade, da transparência e de saberem a importância da livre iniciativa privada, numa economia de mercado aberto em que o Estado é o regulador. A recente decisão de centralizar as importações de produtos alimentares básicos, como arroz, farinha, derivados de frango e outros, com argumento no controle cambial e na subfaturação alicerçada numa ideia geral abstrata de soberania, atropela direitos fundamentais, ou seja, os princípios constitucionais inerentes à livre iniciativa privada. O Estado pode e deve regular o mercado, mas não pode sufocar ou anular a iniciativa privada, sob o argumento genérico de soberania, principalmente quando se conhecem, porque inegáveis, as ineficiências funcionais